O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Saíram então Pedro e outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, fazendo memória de um acontecimento que há mais de 2000 anos atrás. Fazer memória. O que é fazer memória? Trazer na lembrança, lembrar. Às vezes nós lembramos de coisas da nossa infância, lembramos do tempo que nós estávamos na escola, lembrávamos muitas coisas que nos aconteceu, de muitos natais, de muitas festas de Nossa Senhora, lembramos de muitas coisas. A Santa Igreja nos faz fazer memória desse acontecimento, que é o que? A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem a beleza desse fato, que no tempo não apagou, o tempo não apagou. Muitas pessoas que nós já ouvimos dizer na história da vida, pessoas até muito importantes, mas o tempo foi apagando a história, a sua imagem. Mas a Jesus Cristo, nosso Senhor, o tempo não apagou este grande acontecimento. Embora ainda hoje haja tantas outras doutrinas que de fato querem apagar esse fato que o Senhor ressuscitou. Não falando mal de ninguém, das opções de ninguém, mas é um momento onde o padre precisa enaltecer, animar essa verdade, que é a ressurreição, que nós cremos. Quem teve a graça de participar da vigília da missa de ontem, que é a mesma missa de hoje, a vigília, percebeu lá todas as leituras do Antigo Testamento. Caminhamos todo o Antigo Testamento, e todo o Antigo Testamento falava de Jesus.
os profetas anunciavam a Jesus Cristo, nosso Senhor. Todo o tempo anunciava esta verdade, que Jesus viria e que Ele nos daria uma nova esperança. E a beleza de chegarmos também ao Novo Testamento, ou seja, Jesus Cristo. Nova história para a nossa humanidade. Repetindo o que o padre falava mais de 2000 anos atrás. Fato, verdade, que não pode ser engolidas por verdades ou outras verdades de outras pessoas. Para essas pessoas, podem ser uma verdade para elas, mas não pode ser uma verdade para nós. Por exemplo, para nós não é verdade a reencarnação, ou seja, morrer e voltar de novo em outro corpo. Para nós não é uma verdade. E se para alguém aqui isto é uma verdade no coração, é sinal que não crê no ressuscitado. Então não está fazendo memória de uma verdade, e uma verdade inquestionável. Porém, olha o que aconteceu no evangelho de hoje. Aquelas mulheres de madrugada, às vezes as pessoas têm preguiça de vir à missa. Aquelas mulheres foram quando? De madrugada, lá velar o corpo de Jesus. Quando elas lá chegaram, encontraram a pedra rolada, porque se fechava o túmulo com uma grande pedra, e aí não estava mais lá. Ora, isso aí, que representa? Só representa que ele não está mais ali. Ainda não dá sinal que ele está o quê? Ressuscitado. Simplesmente o corpo não está mais ali. E foi o que elas foram dizer: olha, tiraram o Senhor de lá, tiraram o corpo do Senhor de lá, não está mais ali. Até aqui não tem rastro da verdade da nossa fé. Até aqui compreendemos que Jesus não está mais ali. E aí vai contar para Pedro e o outro discípulo João, aquele que Jesus amava. E é muito interessante quando nós ouvimos isso. Mas Jesus amava aquele e os outros. Não é nesse sentido de preferência, não. É porque João era mais próximo daquele que gosta de ouvir. João gostava de ouvir Jesus, mas não é um ouvir com o ouvido simplesmente. É um ouvir que coloca no coração. É um ouvir diferente, porque Pedro também ouvia Jesus. E o que o Pedro fez? Traiu Jesus. Nós também gostamos de ouvir Jesus, mas será que entra no coração? Será que de fato entra no nosso coração? E aí nós queremos nos perguntar: ele está ressuscitado. Pedro vai e também não encontra o corpo de Jesus, e volta com aquela tristeza no coração, porque eles ainda estavam de luto. Lembra que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ou seja, tinha 3 dias que tinha acontecido aquela morte na cruz, há 3 dias. Então o coração deles ainda estava triste, e Pedro muito mais, porque Pedro tinha traído Jesus, muito mais. Bom, aqui é um ponto. E aí voltam para casa entristecidos, e depois nós vamos ver
vai seguindo a Sagrada Escritura, ele vai aparecer. Mas acreditaram? Mesmo quando Jesus apareceu, tem gente que acreditou sim ou não? Não. Tem gente que olhava assim, olhava, dizia assim, até os discípulos de Emaús. Lembra dos discípulos de Emaús? Os discípulos de Emaús, dizia lá o texto, que os discípulos de Emaús, quando ao partir o pão, viram Jesus. O que faz lembrar? Faz lembrar da última ceia, que Jesus disse aqui, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então a Eucaristia é o corpo do Senhor, e quando ele parte aquele próprio corpo para dar de alimento a todos nós, então hoje nós lembramos, fazemos memória desse fato. Tem um filme, que eu não me engano, é de Antônio Bandeira, ou Antônio Bandeira fez, um filme chamado O Corpo. Por quê? Porque encontraram, datada do tempo de Jesus, um corpo que tinha sido crucificado. E aí diziam que era o corpo de Jesus. Lembrando que é um filme, tá? Lembramos que é um filme. Então, olha só. Se fosse verdade, a nossa fé estaria morta. A nossa fé estaria morta. Nós estaríamos totalmente perdidos. Porque Jesus fracassou. Jesus fracassou. É esse sentido do fracasso que os discípulos estavam vivendo, perdendo a alegria. Fracassou. Tudo que ele nos falou, tudo que ele nos ensinou, todo milagre que ele fez, tudo que ele falou e fez, não valeu de nada. Então tinha lá uma tristeza profunda no coração deles. Existia uma tristeza profunda no coração deles. Por que havia essa tristeza profunda no coração deles? Porque eles ainda não tinham a experiência com o ressuscitado. Depois que Jesus apareceu, nós vamos ver mais tarde, no segundo ou no terceiro domingo, nós vamos ver que Jesus aparece, e aí começa a ter sentido toda a palavra do Evangelho, tudo aquilo que Jesus falava, tudo aquilo que Jesus pregava, começou a ter sentido para a vida de cada um deles, e eles começaram a se alegrar. Por quê? Porque eles experimentaram a vida verdadeira. E Jesus desce à mansão dos mortos. Olha que bonito. Jesus desce à mansão dos mortos para ressuscitar todos aqueles que viveram para Deus. Para Deus. Jesus vai na mansão dos mortos e ressuscita da carne, mas uma carne diferente. A mesma carne, mas uma carne gloriosa, porque eles partem para a glória. Então nós entendemos que quem acredita na reencarnação está desmentindo Jesus Cristo, está chamando Jesus Cristo de mentiroso. Não acredita que ele de fato ressuscitou. E quem ressuscita, não ressuscita com outro corpo, mas no próprio corpo. Por quê? Porque quando chegar na glória, será reconhecido. Você será reconhecido com o seu corpo, o mesmo corpo, porém um corpo glorioso.
porque tem a marca de Cristo em você. Porque existe a marca de Cristo. Se for acreditar na reencarnação, que um dia foi rei, outro dia foi príncipe, outro, aí morre, aí depois volta, aí vai ser isso. Ninguém quer ser cachorro, né? Ninguém quer se reencarnar e virar mendigo. Agora eu quero ser mendigo, né? Agora eu quero ser muito pobre, muito pobre. Todo mundo quer ser rei, quer ser presidente, quer ter isso, quer ter aquilo, né? Então, a reencarnação é a confusão que difere, ou seja, é diferente daquilo que nós cremos. Então, não pode ter católico dividido. Não pode ter um católico que frequenta outras coisas que desmente Jesus Cristo. Ora, quem somos nós para desmentir o Cristo? Quem somos nós para desmentir Jesus Cristo? Então, nós percebemos que nós precisamos renovar a alegria desse momento. Acabou a tristeza da via sacra, acabou a tristeza para reiniciar agora a alegria com o ressuscitado. Quando nós morrermos, nós vamos ressuscitar para a glória. Para a glória. E nós queremos, sim, isso nós queremos. E para que de fato isso aconteça, nós temos que ter uma fé inabalável. Uma fé que ninguém tira de você, que ninguém rouba de você. Na minha experiência de vida, eu já vi catequistas que viraram espírita. Na minha experiência de vida, eu já vi senhoras do apostolado da oração indo para outra religião, negando a Eucaristia, negando Jesus no partir do pão. Eu já vi jovens da igreja que, participando da comunhão eucarística, agora fora da igreja, andando por aí, perambulando por aí, sem fé. A nossa fé, ela precisa ser marcada por uma verdade. E a verdade é que Jesus ressuscitou. A Páscoa é isto. A Páscoa é Jesus ressuscitado. As crianças associam a Páscoa com o quê? Chocolate. Ou seja, associa a Páscoa com coisas boas, né? Porque Páscoa é coisa boa, é bom, é alegria doce, é doce. A ressurreição é alegria. Por isso, a igreja permite que adentra dentro dela esse chocolate, essa alegria. O coelho representa o que para a igreja? Qual é o sinal do coelho? Fertilidade, vida fértil, uma vida fértil que você precisa ter, que nós precisamos ter. Então hoje a palavra quer nos trazer essa verdade da fé, fazer a memória de um acontecido real, que Jesus de fato ressuscitou e apareceu para muita gente. É difícil muita gente mentir, né? 1, 2, 3, 4, 20, 30, até 200 mil pessoas. 200 mil. Mas o mundo inteiro mentir não é possível. Não é possível.
Então, a verdade da nossa fé precisa nos animar. Precisamos sair desse calvário que vivemos muitas vezes para contemplar Jesus glorioso, ressuscitado, para a honra de Deus Pai. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,